No vídeo de hoje, vou falar sobre outro palhaço, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. O que ele pretendia com aquela brincadeira? Não, foi só uma brincadeira. O que ele pretendia? Onde ele queria chegar? O que ele queria atingir com aquilo? Foi tão absurdo que eu vou contar um bastidor para você. Foi tão absurdo que a gente lá na TNT Esportes demorou algumas horas. Não, peraí, não é possível. A gente precisa ter a certeza que esse cara falou isso mesmo, porque isso pode ser uma inteligência artificial, pô, de tão bizarro que é. Isso deve ser IA, não é possível. Não, não era IA, não. Saiu da boca dele mesmo. Tá difícil, né? O buraco é bem mais embaixo, né? Aos poucos, algumas pessoas que não entendem vão começando a entender a magnitude do problema. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 330 mil inscritos por aqui. Bom almoço pra você nessa quarta-feira. Muito bom estar junto com você. Falar em almoço, eu tava fazendo as contas. Tá rolando a Semana do Consumidor, método BioWay para você aprender inglês, 57% off. O método mais vendido e mais bem avaliado da internet. Isso dá menos de R$ 30 por mês, pô. R$ 29 por mês. Você não paga hoje um combo no fast food. Você não faz um lanche com esse valor hoje. Você não paga. Então aproveita, porque é uma oportunidade única e é só até essa semana, tá? Termina essa semana. Então corre, 57% off. Você pode presentear alguém que precisa aprender inglês, que quer aprender inglês e de repente não tem condição. Olha a promoção aí. R$ 29 por mês, gente. Para um negócio que vai mudar a sua vida, a sua carreira. Link na descrição e no comentário fixado. Aproveite, é Semana do Consumidor, tem que aproveitar. Bom, no sorteio da Libertadores, na noite de segunda-feira, o presidente Alejandro Domingues, numa conversa com jornalistas, ali numa espécie de zona mista, fez uma analogia com o macaco, citando, ao ser perguntado sobre uma possibilidade dos clubes brasileiros deixarem a Libertadores da América. Então fica muito difícil acreditar que foi algo sem querer, foi um exemplo como qualquer outro que ele poderia ter utilizado diante do contexto. Os brasileiros são chamados de macaco nas competições da Conmebol, reclamam disso, a Conmebol nada faz para mudar esse panorama. Aí os clubes brasileiros, percebendo a inércia da Conmebol, se revoltam e ameaçam deixar a competição. O presidente é perguntado sobre essa temática e faz essa brincadeirinha aí, essa analogia absurda e infeliz aí. Difícil acreditar que é por acaso, vocês não acham? Difícil, né? Eu até acredito que existem coincidências na vida, mas eu tenho uma dificuldade de acreditar muito nelas, sabe? Pode existir, mas assim, é difícil. Então o repórter perguntou para ele: "O senhor imagina, presidente, uma Libertadores sem os clubes brasileiros?" Aí vem ele, sorridente, sorriso largo. "Ah, não, seria como o Tarzan sem Chita. Sem chance de acontecer." Sim. Aí quando tava vendo as matérias, as apurações dos colegas ontem sobre isso, quando os presidentes dos clubes que estavam lá, os clubes brasileiros mandaram representantes, presidentes ou vice, tomaram conhecimento da fala do Alejandro Domingues, eles ficaram incrédulos. Eles falaram: "Não, peraí, nós vamos ter que ver esse vídeo 10, 15, 20 vezes para tentar entender." E aí os clubes, aqueles filiados à Libra, por exemplo, já exigiram uma retratação formal do presidente da Conmebol. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se posicionou firmemente contra essa fala do presidente da Conmebol. E aí eu queria contar justamente esse bastidor sobre a nossa incredulidade também, que foi a mesma dos dirigentes, dos presidentes dos clubes brasileiros, quando tomaram conhecimento da fala. Nós tínhamos um repórter da TNT Esportes lá no momento dessa fala. Tem o nosso microfone lá. O microfone da TNT Esportes está lá. Quando a gente viu essa fala ser cortada e postada por vários perfis, qual foi a decisão que a chefia da TNT Esportes tomou? Nós vamos pegar o material bruto, e esse material estava com a TNT Esportes Chile, se não me engano. Vamos pegar esse material bruto, vamos ouvir tudo para ver se realmente ele falou isso, porque a gente não estava acreditando. A gente estava com medo disso ser
fruto de inteligência artificial, que hoje rola pra caramba, né? Hoje você já viu várias comigo aí, provavelmente também, né? Sobre política, sobre isso, sobre aquilo. É uma coisa difícil de você hoje controlar, né? Porque a inteligência artificial está ao alcance de todos hoje e ela é capaz de manipular falas, né? De pegar a sua voz, o seu timbre de voz e colocar num texto que você nunca fez, que você nunca disse, que você nunca gravou. Então, a gente pensou que pudesse ser isso. Não, alguém está fazendo uma brincadeira. Algum gaiato de internet, algum palhaço de rede social tá pegando aí a voz, o rosto do presidente da Conmebol para fazer uma palhaçada dessa aí. Não, é muito pior do que isso. É muito pior. É o presidente da entidade. O camarada que 10 minutos, 20 minutos antes dessa fala, estava fazendo discurso de combate ao racismo no palco. O camarada estava 10, 20 minutos antes dessa fala prestando solidariedade ao Luigi. Estamos com você, Luigi. O racismo é um flagelo que não tem origem no futebol, tem origem na sociedade e afeta o futebol. Nossa, lindas palavras. Para depois fazer essa analogia aí. Ele poderia ter feito tantas analogias de duplas inseparáveis. Justamente Tarzan e Cheetah, o senhor acha mesmo, presidente da Conmebol, que essa é uma brincadeira que caiba para esse momento? Vamos pegar uma hipótese generosa. O presidente da Conmebol não fez por mal. Vamos pegar essa hipótese. É uma hipótese, tá? Uma hipótese generosa com ele. Eu não acredito. Eu não acredito na inocência do Alejandro Domingues, não. Mas vamos lá. Sejamos generosos. Tá, ele não fez por mal, poxa, ele só foi infeliz, ele se arrependeu e tal. O simples fato de ignorar o contexto, de não ter a sensibilidade para medir a consequência daquela analogia, já mostra uma incapacidade de estar no cargo. O líder, o gestor, o presidente, ele precisa ser habilidoso. Ele precisa ser cuidadoso com as palavras, ele precisa ser zeloso com o seu discurso. Tem uma liturgia aí para você obedecer, pô. Então, o simples fato de, não, mas ele não fez por mal, ele não associou a Cheetah com os coros de macaco que os brasileiros ouviram, poxa, não foi por mal, já mostra a incompetência de alguém que está num cargo muito importante, como o cargo de presidente de uma confederação de um continente de futebol. Agora, acho que essa não é a hipótese que eu acredito. Sinceramente, eu não consigo acreditar. Ele já se desculpou, pediu desculpa sobre o que falou e tudo mais, mas assim, tá dito, né? Tá dito. No momento em que a gente está combatendo isso, ou no momento em que a gente está tentando discutir medidas para resolver, e se ele quis fazer uma provocação barata aos clubes brasileiros, ao futebol brasileiro, impossível, né? Vocês saírem da Libertadores. Aí quis dar uma cutucada palhaça como essa. Isso só mostra a insensibilidade da entidade para debater esse tema, para debater principalmente as punições a quem faz esse tipo de coisa. Porque eles, repito, acho que a raiz está aí, eles não enxergam isso como um problema. Eles enxergam isso. Ontem eu vi um vídeo de um congressista do Paraguai, um deputado no Paraguai, e ele debochando. Não, porque essa geração é muito sensível, são maricas. Eu vou chorar porque me chamaram de macaco. O cara fez isso, um deputado. Por que ele fez isso? Porque eles não entendem. Para eles, isso não é um problema. Isso é uma mera provocação esportiva. Para eles, que não tem tantos negros assim em seus respectivos países, que não entendem exatamente, porque não sentem na pele o que os negros passam a ouvir esse tipo de coisa. Então, para eles, isso não é um problema. Só que eles convivem conosco. Para nós, isso é um problema. Para nós, isso aqui é crime. Mais do que isso. Para nós, esse tipo de manifestação
É o entendimento que a sociedade brasileira hoje tem. A sociedade brasileira piorou em algumas coisas, avançou em outras. Nesse aspecto, eu acho que nós avançamos e estamos muito mais avançados que vários países que são mais desenvolvidos do que nós. Nesse quesito, nessa discussão racial, por exemplo, nós estamos à frente. Então, como eles convivem conosco, para eles não é um problema, mas para nós é um problema, é preciso chegar a um entendimento aí. E esse entendimento, ou ele vem na forma do diálogo, da conscientização, da educação, ou ele vem na força da lei, ou ele vem na forma de punição. O que não dá é para isso ser empurrado para baixo do tapete e ser ironizado por autoridades. O deputado paraguaio, sim, o vídeo é abjeto, vocês se não viram, procurem aí, mas eu não me surpreendo, porque tem político de tudo que é estirpe, né? Então, tem político bom, honesto, são poucos, infelizmente, e tem um político populista, vagabundo, radical, que quer falar lá para a ala dele. Tá, fazer o quê, né? Agora, o presidente de uma entidade que tá vendo alguns clubes filiados a essa entidade, alguns clubes pertencentes, alguns clubes que disputam as competições da entidade passarem pelo que passam, e aí eu tô falando dos clubes brasileiros, os torcedores brasileiros, os jogadores brasileiros, os seres humanos que estão por trás dessas instituições, um presidente se posicionar dessa forma e fazer uma brincadeira como essa, aí não dá, né? Eu acho que é um episódio muito grave para não produzir qualquer tipo de consequência. Mas muito grave. Uma retratação do presidente da Conmebol eu acho insuficiente diante da magnitude do que foi falado. Diante da infelicidade protagonizada por ele. É caso de impeachment? Talvez seja. Agora, como é que faz? Os clubes têm força? Os presidentes de entidades são muito fortes. O presidente da Conmebol é muito forte, o presidente da CBF é muito forte. Para você tirar esse cara do cargo, é impossível. Hoje é impossível, porque eles têm conexões muito fortes. Às vezes conexões com a política. Às vezes conexões com o judiciário. E aí os clubes olham e falam, o que nós vamos fazer? Tem que aturar um sujeito como esse? A partir de hoje, toda vez que o Alejandro Domingues fizer um discurso contra o racismo, toda vez que ele aparecer lá todo pimpão no palco da Conmebol, foi uma crítica que eu fiz na segunda-feira durante o sorteio, que a gente estava fazendo a live na TNT Esportes. E aí, desculpa se você acha que é complexo de vira-lata, é a nossa síndrome, não sei o que, tem gente que acha, mas amigo, a verdade como ela é. Quando fazemos coisas positivas e melhores do que os outros, eu enalteço. Quando não, eu tenho que criticar. Então você não vê no sorteio da Champions o presidente da UEFA ficar 20 minutos no palco fazendo um stand-up. Showman, aqui é o meu show, aqui é o meu momento. Você não vê, mas na Conmebol você vê. Aí ele vai lá, faz o showzinho dele, 20 minutos, discurso bonito, videozinhos, todo elegante, sozinho no palco, porque aí é o momento dele. É o momento dele brilhar, ele tá ali pra brilhar. Tá bom, daqui pra frente quando tivermos outros sorteios de competições na Conmebol ou outras manifestações públicas do seu Alejandro Domingues contra o racismo, nós vamos levar em consideração? Tem alguma credibilidade para falar do tema a partir de agora? O presidente da Conmebol nunca teve, para ser muito sincero, pelo histórico da entidade, da gestão dele e das anteriores, nunca teve. E a Conmebol não faz porra nenhuma. Conmebol finge, Conmebol é o estilo Vampeta do Flamengo. Beijo pro velho Vamp, que eu sou fã. É o estilo Vamp do Flamengo. Eu finge que paga, finge que joga. Né? Finjo que pulo, vocês fingem que acreditam. E vamos tocar em frente. Então já não tinha credibilidade para falar sobre o assunto. Agora então, toda vez que eu ouvir do presidente da Conmebol uma manifestação contra o racismo, eu vou achar deboche. Pra mim vai soar como deboche. Esse cara tá de brincadeira, porra. Ele não acredita nisso. Ele não acredita no que tá falando. É muito fácil a gente perceber quando as pessoas acreditam e não acreditam no que estão falando. Existem muitos sinais. As pessoas não são tão burras assim quanto alguns acham. Tem uma galera que é bem burrinha mesmo, né? Infelizmente. Mas dá pra perceber. Dá pra perceber. Então, no momento do discurso, eu já... tá bom, Conmebol. Valeu, presidente.
depois dessa fala, então. Mas, repito, acho que essa fala deveria ser caso para a saída do presidente da Conmebol. É muito grave uma analogia como essa, uma infelicidade como essa. Agora, não vai acontecer. Podem tirar o cavalinho da chuva. Ele vai continuar por anos como presidente da Conmebol, como o Edinaldo Rodrigues vai conseguir ficar os 10 anos na CBF aqui. Nós vamos fazer vídeo sobre isso nos próximos dias, sobre a eleição que ele marcou. E aí você vê, né? Eu acho curioso, né? Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas até outro dia o John Textor estava em pé de guerra com o dono da SAF do Botafogo, estava em pé de guerra com o Edinaldo, com ameaça de processo na justiça e tal, o Edinaldo indo pra cima. Agora o Botafogo vai lá e apoia a candidatura. E outros clubes apoiando a candidatura do Edinaldo Rodrigues. Galera que nem recebeu o Ronaldo. Bateu com a cara na porta, com a porta na cara do Ronaldo. Então esses caras são muito fortes, esses caras têm conexões que são muito difíceis de serem destruídas. E por isso eles vão continuando no poder. E o grande problema, sim, eu acho que a não alternância de poder é um problema. Mas se ainda tivéssemos resultados maravilhosos, a Conmebol fosse um exemplo de punição aos racistas e um exemplo de organização e segurança, se a CBF hoje estivesse fazendo o futebol brasileiro voar baixo, com grandes contratos, com grandes patrocínios, com a imagem restaurada, com a seleção vitoriosa, você ainda fala, tá, né, o cara tá aí há 10, 15, 20 anos no cargo, mas, pô, tá dando resultado. Mas nem isso. Qual é o resultado que nós temos das gestões do Alejandro Domingues e do Edinaldo, meu Deus do céu? Principalmente do seu Edinaldo Rodrigues. Mas eles vão continuar. Cabe a nós continuar repudiando. E cabe aos clubes, aí é a parte mais difícil, união, organização e ousadia para tomar decisões que precisam ser tomadas. Lá na Europa, alguns clubes se reuniram para tentar criar a tal da Superliga e eles ainda estão tentando. Por que não um movimento na América do Sul para rachar a Libertadores? Fica você aí, Alejandro Domingues, com o teu racismo velado e nós vamos tocar a nossa vida aqui de outra forma. Nós vamos fazer a competição de outra forma. Mas você vai ter a adesão dos clubes bolivianos, peruanos, chilenos, ou tá todo mundo com o Alejandro Domingues? Os caras amarram. Os caras costuram tudo. Se aqui no Brasil a gente não conseguiu, até agora, vamos criar uma liga, aí rachou a mesa, aí foi uma metade para um lado, a metade para o outro, metade vendeu os direitos para um, metade vendeu os direitos para outro, e a CBF continua organizando, talvez os clubes em 26 e 27 organizem um campeonato brasileiro, parece que o BAP do Flamengo está começando um movimento aí para aglutinar, para conversar com dirigentes, para tentar tirar essa ideia do papel, mas eu ouço isso desde que eu comecei na imprensa esportiva, isso tem mais de 20 anos, pô. Tem mais de 20 anos. Então é por isso, é por essa série de motivos, pela omissão dos clubes muitas vezes e pelas conexões poderosíssimas que tem, que os Domingues e Edinaldos da vida fazem o que fazem. É lamentável. Esse senhor não deveria mais estar na cadeira de presidente da Conmebol, mas por lá ainda ficará por muitos anos, infelizmente. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa quarta-feira para todo mundo. Espero que você tenha tido um ótimo almoço, juízo e tchau.